primeira epístola de Pedro, capítulo 3, vou ler de 1 até 7, já expus hoje pela manhã os 2 primeiros versículos desta passagem e eu quero andar um pouco mais neste mesmo texto, se Deus quiser, hoje até o verso 7. Mulheres, abra bem o ouvido que essa mensagem é para você. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Hoje pela manhã eu introduzi este assunto, irmãos, dizendo que submissão é um assunto extremamente antipático, é um tema muito impopular e muito questionável. E eu estou falando de questionável até dentro da igreja. Muitas mulheres cristãs olham para um texto como esse e acham que Pedro era machista, acham que ele estava querendo dominar sobre as mulheres, acham e questionam por que a mulher tem que ser submissa, se há direitos iguais, por que a mulher tem que submeter para um marido que não é muito gentil, não é muito educado, não é muito responsável em alguns casos. Por que uma mulher moderna, formada, pós-graduada, participante do mercado de trabalho, que contribui com o sustento do lar, por que ela tem que se submeter? Irmãos, a dificuldade de aceitar este tema vem, com certeza, em grande medida, da falta de compreensão do que seja submissão. Submissão não é escravidão. Submissão não é uma liberação para o homem tratar a mulher como capacho, como escrava, tratá-la com desrespeito. Não é autorização para ele maltratar sua esposa. Estas coisas não poderiam estar na Bíblia. Deus não poderia ser a favor de uma condição de escravidão. Então, o que é submissão?
Submissão, irmãos, não tem nada a ver se você trabalha, se você não trabalha, se você estudou, se você não estudou, se você contribui, se você não contribui para o sustento da casa. Submissão é uma atitude. Submissão é o reconhecimento da mulher cristã, é o reconhecimento, é a concordância da mulher cristã a uma posição, e esta posição que Deus deu ao marido de ser o cabeça do lar. Deus estabeleceu este mundo, irmãos, através de hierarquia, através de ordem. Deus, Cristo, o marido, a mulher, os filhos. É Ele mesmo, a autoridade e posição vem de Deus. Então a submissão é, muito bem, Senhor, se o Senhor me deu este marido para ele ser o cabeça do lar, então eu vou seguir a orientação dele. Isso não quer dizer que a mulher não pode conversar, não pode externar sua opinião. Isso não quer dizer que vocês vão concordar sempre. Mas quando chegar um momento em que alguém terá que decidir, então decida. O que você resolver, como chefe da casa, eu sigo. E submissão, irmãos, é realmente uma bênção. É uma bênção para a mulher, porque tira dela o peso de liderar a família. Muitas mulheres estão muito cansadas, porque elas são a mulher e o marido, e a professora, e a faxineira, e a sustentadora do lar. Tudo está sobre os ombros delas. E é um peso grande demais. Então, ter um chefe para seguir, em que ele fique responsável pelas coisas, é realmente um alívio e uma bênção. E outra coisa, quando a submissão funciona no lar, irmãos, além de ser claro quem é o responsável, quem é o líder, tira também do casal a possibilidade de viver se enfrentando. Quando o homem quer uma coisa e a mulher quer outra, quando estabelece-se um cabo de guerra no lar, uma guerra de força para ver quem é mais forte, quem é que manda mais, o efeito realmente é desastroso. Desastroso para o casal, desastroso para o testemunho, desastroso para os filhos. Então, quando há submissão, há paz, está claro quem é o responsável naquela casa. Então, a submissão, irmãos, define o papel. A submissão da mulher alivia a carga, para que não seja colocado sobre os seus ombros coisas que ela não precisa realmente responder e fazer, que compete ao marido. A submissão promove a paz, definindo os papéis. Eles não precisam brigar sobre quem é que manda na casa. Então, a recomendação bíblica aqui é que as mulheres sejam submissas. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Essa expressão igualmente aqui é uma evidência clara que Pedro já tinha falado de submissão antes de falar na sua carta, visto que esse é o capítulo 3, nos capítulos anteriores ele já tinha abordado esse tema. E que agora ele trata desse tema envolvendo as mulheres cristãs, suas leitoras. E de fato, no capítulo 2, Pedro fala pelo menos 2 vezes sobre submissão, num contexto fora da família. Ele fala, no 2,13, que todo homem cristão esteja submisso às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Depois ele fala
para os patrões e os empregados, e mais especificamente aos servos, aos escravos. Servos, sede submissos aos seus senhores. E agora ele entra no lar e faz essa mesma recomendação às mulheres cristãs, que elas sejam submissas. Vocês têm chefe? Na verdade, irmãos, não há necessidade para as mulheres se sentirem tão ofendidas por a Bíblia colocá-las nesta posição. Numa forma mais abrangente, mais geral, todos nós estamos submissos em alguma área da nossa vida a alguém. Se você trabalha, você está submisso ao chefe do setor, ao presidente da firma, ao diretor do departamento. Se você estuda, você está submisso ao professor, à direção da escola, às normas daquela casa. E se não andar submisso, não cumprir suas obrigações, você não terá muito futuro como estudante. Se você está no exército, você tem que estar submisso ao comando. Agora, nem o diretor da escola, nem o diretor do departamento, da empresa, nem o marido, ninguém que está acima de um comandado tem o direito de pisar nessas pessoas porque ele está num posto mais alto. É uma questão de função, irmãos. É uma questão somente de funcionamento. Nenhum funcionário vai aceitar grito de um chefe injusto, tratamento desigual. Isso é ofensa, né? Então, submissão não é ofensa. É um meio de funcionamento pacífico para o casal no contexto do casamento. Agora, aqui em Pedro, irmãos, tem uma coisa muito reveladora e que deve animar muito as mulheres a se submeterem a seus maridos. Ele diz o seguinte: sede vós igualmente submissas a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. O que há de novo aqui nesse tema, que aparece em outros lugares do Novo Testamento, é que Pedro coloca a submissão como sendo uma oportunidade, como sendo um método de evangelização, especialmente para as mulheres cristãs que são unidas em casamento com homens que não são crentes, e elas desejam, como crentes, ganhar este homem para Cristo, o seu marido, ter a família completa em Jesus, unida pela fé. Sempre houve na história do cristianismo mulheres cristãs unidas com homens não cristãos. E essas mulheres, o que mais elas anseiam é ganhar o seu cônjuge para Cristo. E algumas delas, irmãos, trabalham intensamente, com a melhor das intenções de ganhar esse marido. Tenho ouvido cada coisa, como as mulheres oram, todas as reuniões de oração pedem que Deus converta o marido, né? Algumas enchem a casa de versículos bíblicos, de música, de evangélica, de folheto em toda parte, boletim da igreja, saturam o ambiente com coisa de crente, para ver se ele ouve. Às vezes isso funciona, mas na maior parte dos casos, irmãos, não funciona. Em lugar daquele homem ser atraído, um marido assim, que acha que ele não deve ouvir conselho de mulher e fazer nada que venha como sugestão da esposa,
E como tem homem assim, né? Machista. Ele ouve tudo do colega, mas se a mulher disser alguma coisa, ela nunca tem razão. Não recebe o que vier da esposa de jeito nenhum. Então, irmãos, essas tentativas desesperadas de ganhar no grito, ou na raça, ou na persistência, ou na imposição, realmente não funciona muitas vezes. Então Pedro diz, olha, fecha a boca. Fecha a boca. Que método de evangelização diferente. Quando a gente pensa em ganhar uma pessoa, a gente pensa em falar de Cristo. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Mas, irmãos, falar demais também promove uma resistência que muitas vezes afasta. Isso não funciona com as mulheres, às vezes não funciona com nossos filhos também. Eles já sabem tanto o evangelho que quando você pensa em falar alguma coisa, ele já rechaça, se ele não quer aceitar aquilo. Pois então, qual é o método? É o método da submissão. Mulheres, sejam submissas, para que, se o seu marido não obedece à palavra, e quantos lares são assim, meus irmãos? Quantos? Ele seja ganho sem palavra alguma. Como? Observando, ou por meio do procedimento da sua esposa. Qual é o procedimento? O procedimento submisso. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor a Deus. Interessante, né? É uma questão de observação e não de pregação. É uma questão de viver mais e falar menos. É uma questão de demonstrar o poder da fé, o poder do evangelho, uma vida real com Deus, com menos discurso. Lembra daquele dito popular que às vezes as nossas ações falam mais alto que nossas palavras? E às vezes as ações são tão eloquentes que a gente não consegue ouvir as palavras, porque as atitudes e as ações falam mais alto, atrapalham a gente escutar muitas vezes. Então, a ênfase de Pedro, olha, se você é uma mulher correta, honesta, submissa, séria, boa esposa, boa mãe, se você realiza com excelência e com temor a Deus, não temor ao marido. Então isso vai ser a maior força, o maior argumento, o melhor convite que aquele homem pode receber para também seguir a Cristo. Pois eu tenho dado esse conselho para algumas mulheres e elas têm praticado isso e ganharam seus maridos para Jesus, irmãos. Então a submissão, em lugar de ser uma maldição, é uma bênção. Em lugar de ser uma coisa que divide o casal, une. Em lugar de promover separação, produz união, produz harmonia e produz até uma fé comum. Então essa é outra motivação, e que bela motivação para a mulher cristã ser submissa. Agora, a partir do verso 3, ele vai discutindo esse tema e diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro ou aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao Espírito incorruptível, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Além de apresentar a submissão como sendo
uma estratégia de evangelização, uma oportunidade para a mulher ganhar o marido. Agora, Pedro diz que a submissão é uma vestimenta que faz a mulher mais bonita. Mulheres, vocês prestem bastante atenção que eu vou falar de 3 coisas que vocês gostam muito. Cabelo bonito, frisado de cabelos, adereços de ouro, uma joiazinha, né? Uma bijuteria. Qual é o limite para as mulheres comprarem estas coisas? Frisado de arrumar o cabelo, o corte do cabelo, a cor do cabelo, né? O penteado do cabelo, né? E os adereços, as bugigangas, né, que chamam, né? As bugigangas nada, uma coisa muito mais chique, né? Joias, bijuteria, não sei nem o nome dessas coisas de mulheres, irmão, estou com dificuldade até de expressar isso aqui. Mas eu sei que as mulheres gostam disso. As mulheres gostam de se ornar, de se arrumar. E olha, gente, isso não é pecado. Não tem nada de espiritualidade numa mulher horrorosa, feia, um cabelo horroroso, mal cortado. Não tem nada de espiritualidade naquela roupa que é igual de uma freira. Não tem nada de santidade numa saia até o pé, escorrida, aquela coisa deselegante. A mulher é para ser bonita, é para ter uma boa aparência. Joia, cabelo arrumado. O texto diz, então, olha, mas não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereço de ouro e aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui ele faz um contraste entre a beleza física, demonstrada em joia, cabelo, roupa chique, cara, né? Com uma outra roupa, com uma outra vestimenta, com um outro trajo que é interior. E ele diz que esta vestimenta interior na verdade, um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor para com Deus. Que adianta uma mulher bela por fora, né? Coberta de chiqueza e vazia, fútil, infeliz, rasa, sem nenhuma paz, sem nenhuma alegria, né? Uma mulher iracunda, uma mulher cheia de ansiedade. Então, o espírito manso, o espírito tranquilo, o espírito submisso, tem muito mais valor do que as coisas materiais. Onde estará a moda daqui a 50 anos? Como estará o seu cabelo daqui a outros 20, a outros 30? Né? Isso é necessário, isso é legítimo, mas isso é passageiro, irmãos. Onde estará a beleza daqui a 50 anos? Como o que é exterior, como o que é material, é passageiro, né? É algo que vem, que passa, moda de cabelo, moda de joia, moda de bijuteria, moda de vestimenta, tamanho da saia, tamanho da manga, tamanho do decote, isso tudo é muito passageiro.
Então, comparando a vestimenta que a mulher pode investir, a vestimenta física, material, e a vestimenta espiritual, esse trajo interior, né? Essa vestimenta que não é física, mas é o resultado de uma vida real, legítima, piedosa, resultado da sua comunhão com Deus. Não há qualquer comparação, não há qualquer jeito de comparar sobre o que é realmente interior e permanente e espiritual é muito superior, né? Então, não é pecado andar bonita, de jeito nenhum. Mas aquilo que é apenas exterior, irmãos, não satisfaz. É preciso, então, a mulher investir na sua vida espiritual. Verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, se vestiram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, aquilo que Pedro diz, olha, essa questão da vestimenta foi assim, sempre foi assim na história do povo de Deus. Desde outrora, desde o passado, desde o início da história da fé, que as mulheres cristãs, elas se vestiram, agora ele começa a dizer que aquela vestimenta interior, na verdade, é a submissão. Esse vestido é a submissão. E que as mulheres de Deus no passado, elas eram então submissas, elas se vestiram com essa vestimenta da submissão e elas estavam esperando em Deus e eram submissas a seus maridos, a seu próprio marido, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, pegando esta referência que Pedro faz às mulheres de outrora, essa foi, irmãos, de modo geral, a característica das mulheres que esperavam em Deus, das mulheres de fé, né? E ele faz referência especialmente a Sara, mulher de Abraão, que acabou se tornando aqui um modelo para as mulheres cristãs. Como fazia Sara, de todas elas, ele só menciona uma, que é Sara. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Você quer um exemplo de mulher submissa? Você quer um exemplo de mulher de verdade? A mulher de verdade, irmãos, não é a Amélia. Aquela boboca, aquela coitada, que não tinha nenhuma vontade, que não tinha nenhum desejo, que até gostava de sofrer. Não. Uma mulher de verdade é uma mulher como Sara. Esse é o perfil de uma mulher de verdade, né? Se Abraão foi o pai da fé, o pai dos que creem, Sara se tornou a mãe das mulheres cristãs. Todas as mulheres cristãs se tornaram filhas de Sara, diz Pedro aqui, né? E ele diz que esta Sara, que se tornou a mãe das mulheres crentes, ela era uma mulher submissa, ao ponto de obedecer o seu marido, chamando-lhe Senhor. Agora, esse trato da época patriarcal, nesse nosso mundo moderno, se minha esposa, de repente, começasse a me tratar, Senhor Antônio Paulo, venha à mesa, por favor, né? Isso iria soar muito esquisito, né? Seu Paulo, por favor, assente-se para comer. Seu Adalto, olha, no contexto da firma ou num ambiente, né, de
formalidade, mas dentro da casa, que tratamento mais cafona, o mais antigo, o mais inadequado. Por que uma mulher tem que tratar seu marido como Senhor, né? Mas Sara tratou Abraão como seu Senhor. Isso aqui, irmãos, não era somente uma formalidade, era um costume do Oriente da mulher tratar o marido como o senhor da casa, como o dono da casa, né? Elas reconheciam bem esta posição e a Sara, então, obedeceu o seu marido, que até chegou a tratá-lo como senhor, né? Agora, Sara, como modelo de mulher cristã, como modelo de mulher submissa ao seu senhor Abraão, é um exemplo, irmãos. Não há qualquer dúvida que essa mulher era realmente submissa, porque a Bíblia diz que ela era. Mas a Sara não é o tipo da mulher que não tinha opinião, que não tinha vontade, que não tinha ideias. Não era aquele tipo de mulher que tudo que o marido dizia, ela fazia calada. Então, com Sara, dá para se aprender claramente que submissão não é só baixar a cabeça, não é só dizer sim. Não é somente o marido que fala. Pode haver questionamento, pode haver discussão. Mas, no final, quando uma decisão é tomada, mesmo discordando, a mulher deve seguir a direção do marido. Eu acho que eu já disse no púlpito dessa igreja que eu morro de medo quando eu e Ana discordamos de alguma coisa, conversamos sobre alguma coisa, fazemos, não fazemos, eu acho que eu devo fazer. E a Ana diz assim: bem, Paulo, se você fizer, eu vou com você. Mas se eu fosse você, eu não faria. Irmãos, eu morro de medo quando ela diz isso. Sabe por quê? Porque as mulheres, elas têm uma sensibilidade, sei lá, um 7º, 10º, 20º sentido. Elas são tão mais ligadas, tão mais sensíveis. Meu Deus, será que eu vou? A minha mulher está vendo aí alguma coisa que eu não estou vendo. Eu vou levar minha família para esse buraco, né? Então, marido, escute a sua Sara. Aliás, o que o marido tem que fazer, muitas vezes, é escutar o que diz a sua mulher. Não é à toa que Deus colocou aquela pessoa tão perto de você. E no caso do relacionamento de Abraão e Sara, isso, irmãos, aconteceu realmente, literalmente, no plano literal. Você se lembra que Abraão, ele teve um caso com a escrava egípcia, numa falta de fé, num deslize moral, nasceu Ismael, o filho da escrava. E Deus não aceitou aquele menino para o plano original, que era para ser um filho de Abraão com Sara. Mas já estavam velhos, já tinham perdido a esperança de eles mesmos procriarem. Quem sabe, Abraão, se o filho tem que ser seu, mas não precisa ser exatamente comigo, a esposa, Sara. Então, Abraão, ele teve o caso com Agar, nasceu Ismael. Quando o menino estava lá por uns 12 anos, por aí, nasceu Isaque, o filho da promessa. E Deus disse: olha, a herança, a continuidade desse plano vai ser com Isaque, não com Ismael. Mesmo que Deus iria usar aquele menino com um grande plano, fazer dele também uma grande nação, o povo árabe. Mas o plano de Deus era com Isaque. E os 2 meninos cresceram dentro da tenda de Abraão. E no dia que Abraão fez um banquete e que banquete? Uma festa das Arábias, para celebrar o desmame
do menino. Irmãos, as crianças naqueles dias mamavam até 3, 4, 5 anos, se não viesse outro. Para algumas mulheres que não gostam de amamentar, é um escândalo só saber de uma coisa dessa, né? Mas era assim mesmo. E no dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E Ismael, que agora estava com 14 anos, ele caçoava de Isaac, o menininho, pequenininho, bobinho, né? E, na verdade, o Ismael estava com ciúme do irmão menor, porque toda a festa era para ele, toda a atenção era para ele, o plano era para ele, e para mim não vai sobrar nada, como qualquer irmão tem ciúme do outro numa festa de aniversário. Quando você for para uma festa de aniversário, para um bebê recém-nascido, leva um presentinho também para o outro, que está ficando para lá, para o lado, né? Chega o bebê, tudo é para o novinho. E o coitadinho fica ali naquele chá de bebê, se sentindo rejeitado. Assim se sentia Ismael. E quando a Sara viu que o grandão, o adolescente, estava maltratando, zombando de Isaac, como eu estava dizendo, irmãos, a Sara era submissa, mas era uma mulher de temperamento forte. Ela ficou muito furiosa. E foi em cima do marido, isso é submissa? Foi em cima do marido e disse: olha, rejeita você, Abraão, manda embora hoje essa escrava e seu filho. Sobrou até para a mãe do menino, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, o meu filho. E aquilo parece... Quem é que dá ordem? É Sara ou é Abraão? Interessante que o Abraão escutou aquela palavra e ele foi orar a Deus por aquela questão, graças a Deus. E ao orar, irmãos, quem tinha razão naquela história era Sara. Deus disse: olha, Abraão, atende a Sara em tudo que ela te disser. Porque quem tem razão nessa história é a Sara. Por Isaac será chamada a sua descendência. Maridos, vocês olhem bem para mim aqui. Você escute a sua Sara. Presta atenção. Não seja cabeça dura. Não seja autossuficiente. Eu já resolvi e pronto, eu não volto atrás. Eu sou um oliveira e quando eu digo que eu faço, eu faço. Não vai com essa estupidez. Você se arrebenta. Escuta, presta atenção. Você é o chefe, mas presta atenção. Você nem sempre tem razão. E como eu estava dizendo, irmãos, muitas vezes as mulheres têm uma percepção muito maior das coisas, que é uma bênção, uma contribuição para não nos deixar tomar decisões muitas vezes desastrosas e erradas, né? Então a Sara era uma mulher submissa, mas ela não era uma mulher tonta, uma mulher que não tem opinião, que não sabia o que ela queria. Interessante que ela não mandou a escrava embora. Ela falou com o marido, que era o chefe, ele que mandasse. Ele era o chefe, ela reconhecia o lugar dele e ela expôs a opinião dela positivamente, claramente. E eu não sei em que tom ela falou, mas não foi muito dócil, não. Ela foi lá e peitou até o marido, eu acredito. Então, a Sara, submissão não precisa ser uma pessoa que só abaixa a cabeça. Tem lugar para diálogo, tem lugar para questionamento, tem lugar para discordância, mas no final tem que chegar a um consenso de acordo comum e a mulher, especialmente, se o marido tomar uma determinada decisão, a mulher precisa seguir o seu marido naquela decisão, né? Ela chamou de Senhor, a Sara se tornou a mãe
A Sara era uma mulher submissa, né? Essa é a vocação natural da mulher. É assim que confirma a história, as mulheres cristãs devem ser submissas a seus maridos. Maridos! Agora preste atenção, que é o outro lado da história, né? Verso 7. Interessante que Pedro fala 6 versículos sobre as mulheres e ele gasta somente um para falar dos maridos. Mas olhe, você não pense que o que ele vai dizer para nós homens é mais fácil do que o que ele disse em 6 versos sobre as mulheres. Maridos, presta atenção agora. Se você estava dormindo, acorde, por favor. Maridos, vós igualmente, olha o igualmente, do mesmo modo, do mesmo jeito, seguindo o mesmo paradigma, fazendo a mesma coisa. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Primeira recomendação clara dada por Pedro aqui para os homens é que o marido viva a vida comum do lar. Isso quer dizer o quê? Vida comum, irmãos, é mais do que o endereço comum, onde chega a correspondência para ele e para ela e para os filhos. Vida comum do lar é mais do que só viverem no mesmo endereço. Vida comum do lar, aqui, que o marido tem que viver a vida comum do lar, está falando de intimidade física. Está falando de cultivo de intimidade sexual entre o marido e a mulher. Será que precisa mandar o marido coabitar com a sua esposa? Aliás, essa expressão é traduzida em algumas versões, coabitai com a vossa mulher. Irmãos, se a Bíblia manda fazer alguma coisa, é porque a gente precisa escutar. Sempre tem uma razão quando a palavra de Deus manda que o marido ou a mulher, ou quem quer que seja, façam uma determinada coisa. A verdade é que, muitas vezes, irmãos, o casamento só funciona por aparência. Muitas vezes o casal está casado, mas não está vivendo junto, de fato, né? E se um casamento ele não é realmente cultivado com intimidade física, esse casamento não tem muito futuro. Pode observar. Se os dois não se dão bem na cama, não se unem na cama, não vivem a vida comum no lar, na cama, este casamento está ameaçado para logo, logo acabar. Quase sempre quando se ouve uma história de infidelidade, de traição, de abandono, de coisas horríveis que acontecem com os casais, quase sempre, pelo menos na minha experiência de mais de 40 anos, é assim. Quando vem uma bomba que os dois vão se separar, quase sempre tem uma história bem pregressa, bem antiga, de que por muito tempo os dois já não viviam juntos, já não se davam bem, por um bom tempo não estavam mais unidos como eles eram quando eles se casaram. E às vezes as razões até são compreensíveis. O marido trabalha demais, ele sai 5 horas da manhã,
6 da tarde ele vai para a faculdade, que sai 11 da noite. Quando ele chega em casa é meia-noite, 1 da manhã, morre, ressuscita de madrugada de novo, e assim ele segue num batente. Ele não tem vida, e muito menos vida íntima. Irmãos, um homem carente e uma mulher carente é um perigo realmente para serem seduzidos, e o diabo sabe como trazer uma proposta indecente, uma insinuação, uma secretária cheirosa, arrumada, suave, dócil, presente ali do lado do camarada, ou um chefe sedutor que começa a saracotear aquela mulher e a envolvê-la e a convidar para almoçar junto, para dar uma carona, e assim vai. Quantos lares? Se os dois estiverem satisfeitos um com o outro, se um casamento funciona bem, não haverá lugar para uma terceira pessoa entre aqueles dois. Então, viver a vida comum do lar, irmãos, é realmente uma bênção, o plano de Deus, e antes disto e até acima disso, é uma proteção para que aquele lar não se desfaça. Né? Vivei a vida comum do lar, mas com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Irmãos, talvez a parte onde mais nós homens falhamos com a nossa esposa é tratá-la como se ela fosse uma igual a nós. Eu tenho essa tentação de tratar minha esposa como se ela fosse eu mesmo. Várias vezes a minha esposa diz, olha, eu sou a parte mais frágil, né? Vai devagar, eu não faço as coisas com tanta pressa, eu não sou tão rápida, eu preciso de algum tempo. Irmãos, como isso é importante. Tratai-a com dignidade. O que é tratar a mulher com dignidade? É não compará-la com outras mulheres. É não mandá-la fazer regime, emagrecer. Ê, mulher, vai trocar essas tuas roupas, né? Tu estás acabadinha, né? Irmãos, isso é uma coisa indigna. Ela pode ouvir um comentário de qualquer outra pessoa, mas ela não vai escutar uma coisa dessa do seu marido e ficar contente com isso, né? A mulher precisa ser olhada pelo marido realmente como uma pessoa especial para ele. Ela é digna, ela é diferente, ela precisa ter um lugar de atenção e amor e respeito e consideração, além da consideração que as outras pessoas lhe dão. Desde coisas bem simples. Não deixá-la carregar um peso, não deixá-la carregar as crianças, uma de um lado, outra do outro, e outro carregando na mão, pegando na saia. Né? É ajudar a carregar as compras. Agora, essa questão das compras, irmãos, é preciso muita paciência. Vai, minha filha, compra, eu fico aqui te esperando, porque entrar em todas as lojas, descer tudo aquilo, todas as roupas, e a atendente desce tudo aquilo, aquele monte de sapato, aquele monte de caixa, e olha, você sentado ali olhando. É preciso ter muita graça para uma sessão daquela, irmãos. E no final vai comprar quantos? Elas entram em todas as lojas. Se elas forem comprar uma calça, elas têm que ver 10 lojas, 15. Vai comprar uma sandália, tem que passar pelo menos umas 5 lojas de sapatos. Vê tudo. E no final não gostei de nenhuma delas, né? Meu Deus, com tudo isso, não gostei. Não é o que eu queria.
eu quero deixar claro que eu deixo minha esposa muito à vontade. Em lugar de ir para esse tipo de coisa, eu fico sentado, levo um livro, é uma dica que eu dou para você. Fico sentado, pego um livro, olha, estou aqui nesse andar tal do shopping, nesse banco. Você fique à vontade, está aqui o cartão, está aqui o dinheiro, quando dou o dinheiro. Pode andar à vontade, não tenha nenhuma pressão, acompanhar de loja em loja, não. Mas se eu tiver um livro, fique à vontade, o tempo que você precisar, né? Quando vier, eu carrego as sacolas, até o carro, as coisas, mas tratar com dignidade, irmãos, é tratar com respeito, é tratar de uma forma especial, né? Oi? É ir junto também, né? É digno, né? Pois é. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Nós estamos com um problema de família aqui que a gente vai ter que resolver no encontro de casais, irmãos. E olha, Pedro termina dizendo que, na verdade, irmãos, nós precisamos viver bem. Porque nós somos herdeiros, olha só, nós não somos apenas herdeiros do céu. Nós que somos casados somos herdeiros. Você já tinha ouvido isso? Nós somos herdeiros de uma graça de vida. Nós somos herdeiros de uma bênção especial. Não é todo mundo que pode ser casado, não é todo mundo que tem uma esposa, que tem um marido. E esta união é para ser uma graça de vida, uma vida feliz. A gente se casa para ser feliz, né? E infelizmente a gente muitas vezes, não sabendo como se conduzir, a gente estraga aquela felicidade que Deus planejou para nós no relacionamento. Então, as mulheres entram com a submissão e o homem entra com a consideração, com o respeito, com o amor, com a dignidade, com a vida comum do lar, com o respeito às suas limitações, fragilidade, especialmente fragilidade física. Mulher tão inteligente quanto o homem, pode fazer qualquer coisa que o homem faz, mas fisicamente ela é mais frágil, ela precisa então de respeito, de apoio, de ajuda, né? E o homem precisa ter esse tipo de sensibilidade para viverem juntos, para viverem bem, para herdarem uma vida feliz. Deixa eu dizer de novo, a gente se casa, irmãos, para ser feliz. A gente não se casa pensando em viver as turras. A gente não se casa para viver somente 1 ano juntos, ou 2. A gente se casa para viver feliz a vida toda. E, na verdade, é a presença de Deus na nossa vida que proporciona esse tipo de felicidade e paz. Amém?